Empresário pede mendiga em casamento e a sua resposta o deixa sem chão. Ricardo Almeida estava com o joelho no chão molhado da calçada, segurando uma pequena caixinha de veludo azul marinho, enquanto a chuva forte de março castigava o centro de São Paulo. A mulher à sua frente o encarava com uma mistura de espanto e indignação, as roupas encharcadas grudando no corpo magro, os cabelos castanhos escuros colados no rosto pela água que escorria sem parar. Ele havia passado semanas procurando por ela nas ruas do centro da cidade, desde aquela manhã de terça-feira, quando a viu pela primeira vez dormindo debaixo do viaduto do chá. Algo naqueles olhos verdes, mesmo embaçados pela tristeza e cansaço, havia mexido com ele de uma forma que não conseguia explicar. Ricardo sempre foi um homem prático, que resolvia problemas com dinheiro e contratos, mas ali estava ele, molhado até os ossos, oferecendo casamento para uma completa desconhecida. Você enlouqueceu? Ela sussurrou, as mãos tremendo mais de nervosismo do que de frio. Você nem me conhece. Eu sei que pode parecer loucura, mas... Ricardo tentou encontrar as palavras certas, sentindo a água escorrer pelo seu cabelo preto e pingar na gola da camisa social que agora grudava no peito. Desde que a vi, não consigo parar de pensar. Posso cuidar de você, dar tudo o que precisa. A mulher soltou uma risada amarga que se misturou com o barulho da chuva batendo no asfalto. Cuidar de mim? Ela repetiu, e havia algo na voz dela que fez Ricardo sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da madrugada. Você realmente não me reconhece, não é mesmo? Ricardo piscou algumas vezes, tentando enxergar melhor o rosto dela através das gotinhas de água que escorriam pelos seus óculos. Havia algo familiar naqueles traços, na forma como ela movia as sobrancelhas quando falava, mas não conseguia identificar o quê. Eu deveria conhecê-la? Meu nome é Fernanda Soares. A voz dela ficou mais firme, quase cortante. Fernanda Soares, Arquitetura e Urbanismo. Trabalhei durante 12 anos na empresa que você comprou e fechou em uma semana, mandando embora 300 pessoas sem nenhuma explicação. O mundo de Ricardo pareceu parar por um momento. A chuva continuava caindo, mas ele não sentia mais o frio molhando suas costas. As lembranças voltaram como uma enxurrada. A aquisição da empresa de arquitetura 3 anos atrás, os problemas financeiros que descobriu depois da compra, a decisão difícil de fechar tudo. Você estava lá? Ele perguntou com a voz rouca. Eu não estava apenas lá. Eu era a coordenadora do departamento de projetos residenciais. Tinha uma equipe de 15 pessoas trabalhando comigo. Fernanda se levantou do chão onde estava sentada, encostada na parede de concreto, as pernas bambas de tanto tempo na mesma posição. Você quer saber onde elas estão agora? Quer saber quantas conseguiram outro emprego depois que você destruiu nossa empresa da noite para o dia? Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele se lembrava vagamente daquele departamento, dos relatórios que mostrava prejuízos enormes, mas nunca havia parado para pensar nas pessoas específicas que trabalham lá. Para ele, tinham sido apenas números em planilhas, custos que precisavam ser cortados. Eu não sabia. Ele balbuciou, guardando a caixinha do anel no bolso do paletó encharcado. Claro que não sabia. Fernanda limpou o rosto com as costas da mão, espalhando ainda mais a água da chuva. Homens como você nunca sabem. Vocês compram, fecham, demitem e nunca olham para trás para ver o estrago que deixaram. Fernanda, Você quer saber o que aconteceu comigo depois que você fechou a empresa? Ela interrompeu, dando um passo para mais perto dele. Quer saber como uma arquiteta formada pela USP, com especialização em sustentabilidade urbana, acabou dormindo na rua? Ricardo não conseguiu responder. A chuva estava diminuindo, mas o barulho dos carros passando na Avenida Paulista ao longe criava um zumbido constante que fazia sua cabeça doer. Quando você fechou a empresa, eu estava terminando de pagar o apartamento que tinha comprado para mim e minha filha. Fernanda continuou, a voz controlada, mas carregada de uma dor antiga. Estava há 2 meses tentando conseguir outro emprego, vivendo das economias, quando meu ex-marido decidiu que era a hora perfeita para voltar e me cobrar uma dívida que eu nem sabia que existia.
Que tipo de dívida? Ele tinha pegado empréstimos usando meu nome como avalista sem que eu soubesse. Quando os bancos vieram atrás do dinheiro, descobri que devia quase R$ 200.000. Ela soltou outra risada amarga. Você sabe quanto ganha uma arquiteta desempregada para pagar R$ 200.000? Ricardo sentia como se alguém estivesse apertando sua garganta por dentro. Ele sabia exatamente o peso de R$ 200.000 de dívida. Sabia como isso podia destruir a vida de uma pessoa comum. O apartamento foi para o banco, os móveis foram leiloados e minha filha teve que ir morar com minha irmã no interior. Fernanda enxugou o rosto novamente, mas desta vez Ricardo percebeu que não eram apenas gotas da chuva. Eu vim para São Paulo tentar recomeçar, mas quem quer contratar uma arquiteta de 40 anos que perdeu tudo e não tem onde morar? Sua filha, quantos anos ela tem? 17. Está terminando o ensino médio em Ribeirão Preto. Ela pensa que eu estou aqui trabalhando em um projeto grande, que vou buscá-la quando conseguir me estabelecer. A voz de Fernanda se quebrou um pouco. Ela não faz ideia de que sua mãe pede comida na porta de restaurantes e dorme embaixo de viadutos. Ricardo sentiu uma pontada no peito, que era diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Era como se alguém estivesse torcendo seu coração com as mãos nuas. Fernanda, eu não tinha ideia de que... Que o quê? Que suas decisões afetavam pessoas reais? Ela o interrompeu novamente. Que por trás de cada número em suas planilhas existia alguém com família, sonhos, contas para pagar? Eles ficaram se encarando por alguns segundos. A chuva havia parado completamente, mas ambos continuavam encharcados e tremendo. Ricardo percebeu que nunca havia reparado realmente no rosto de Fernanda quando a via dormindo nas ruas. Agora, olhando diretamente para ela, conseguia ver a inteligência por trás dos olhos cansados, a dignidade que ela mantinha mesmo na situação mais difícil. "Por que você veio me procurar?" Fernanda perguntou, quebrando o silêncio. "De todas as pessoas que você poderia ter escolhido para sua crise de meia-idade, por que justamente eu?" "Eu não sei explicar." Ricardo passou a mão pelos cabelos molhados, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. "Tem algo em você que mexe comigo de um jeito que não entendo." "Isso se chama culpa, Ricardo." Fernanda cruzou os braços sobre o peito, tentando se proteger do vento frio que começava a soprar. "Sua consciência está tentando te dizer alguma coisa." "Talvez." Ele concordou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. "Mas não é só isso. Tem algo mais." "Não importa o que seja." Fernanda balançou a cabeça com firmeza. "Eu nunca me casaria com você. Nem se você fosse o último homem na Terra. Você destruiu minha vida." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ricardo ficou parado na calçada por um longo tempo depois que Fernanda desapareceu na escuridão das ruas do centro. O frio da madrugada cortava através da roupa molhada, mas ele mal sentia. As palavras dela ecoavam em sua mente como uma sirene que não parava de tocar. "Você destruiu minha vida." Ele nunca havia pensado nos funcionários como pessoas reais quando tomava decisões empresariais. Para ele, sempre haviam sido recursos humanos, números em relatórios, custos que precisavam ser cortados quando necessário. Mas agora, pela primeira vez, conseguia colocar um rosto e uma história por trás daqueles números. No dia seguinte, Ricardo não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião. Sentado na sala de diretoria de seu escritório no Itaim Bibi, olhava pela janela panorâmica enquanto seus sócios discutiam a aquisição de uma nova empresa de construção civil. As vozes ao seu redor soavam distantes, como se estivessem falando de dentro de um aquário. "Ricardo?" A voz da sua sócia, Patrícia Mendes, o trouxe de volta para a realidade. "Você vai assinar os documentos ou não?" Ele olhou para os papéis na sua frente. Era a mesma coisa de sempre. Comprar uma empresa em dificuldades, demitir funcionários desnecessários, reestruturar, revender com lucro. Era o que ele fazia melhor, o que havia tornado ele milionário
aos 35 anos. Quantos funcionários trabalham lá? Ele perguntou. Patrícia consultou seus papéis. 120. Vamos manter uns 40, no máximo 50. O resto é gordura que precisa ser cortada. 70 pessoas sendo mandadas embora. Ricardo repetiu, sentindo novamente aquela sensação estranha no peito. É o que sempre fazemos, Ricardo. É assim que o negócio funciona. Patrícia o olhou com preocupação. Você está bem? Parece meio estranho desde ontem. Estou bem. Ele mentiu, empurrando os documentos de volta para ela. Vou revisar isso em casa. Vocês podem tomar as decisões menores sem mim hoje. Saindo do escritório, Ricardo dirigiu direto para o centro da cidade. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que precisava encontrar Fernanda novamente. Havia algo inacabado entre eles, algo que precisava ser resolvido. Ele passou 3 horas dirigindo pelas ruas do centro, parando em todos os lugares onde já havia visto pessoas em situação de rua. Perguntou para guardas municipais, funcionários de limpeza, vendedores ambulantes. Ninguém havia visto Fernanda. Quando finalmente desistiu e voltou para casa, Ricardo se sentou no sofá de couro italiano da sua cobertura na Vila Nova Conceição e olhou ao redor. Tudo era impecável, caro, perfeito. Mas pela primeira vez, aquele ambiente o deixava inquieto ao invés de orgulhoso. Ele pegou o telefone e ligou para sua secretária Marília. Marília, preciso que você contrate um investigador particular discreto. Quero encontrar uma pessoa. Claro, Sr. Almeida. Posso saber do que se trata? É pessoal. Muito pessoal. No dia seguinte, Ricardo estava de volta ao centro da cidade. Desta vez, ao invés de dirigir, decidiu caminhar pelas ruas, observando realmente as pessoas que via. Pela primeira vez em sua vida, prestou atenção nos rostos, nas histórias que cada expressão contava. Ele parou em uma padaria na rua 7 de Abril e comprou café e pão para um grupo de pessoas que estava sentado na escadaria de um prédio comercial. Eles o receberam com desconfiança no início, mas depois de alguns minutos, relaxaram e começaram a conversar. Você conhece uma mulher chamada Fernanda? Ricardo perguntou para um homem mais velho, que parecia ser uma liderança informal do grupo. Cabelos castanhos, olhos verdes, uns 40 anos. Fernanda? O homem pensou por um momento. Ah, sim. A moça que fala bonito, que parece que estudou. Ela não fica muito por aqui. É mais independente, sabe? Não gosta de se misturar muito. Você sabe onde ela costuma ficar? Às vezes eu vejo ela na biblioteca municipal. Ela vai lá para tomar banho e usar a internet. O homem tomou um gole do café quente. Por que quer saber? É parente dela? É complicado, Ricardo respondeu, evitando entrar em detalhes. A biblioteca municipal ficava a poucos quarteirões dali. Ricardo caminhou devagar, ensaiando mentalmente o que diria quando a encontrasse. Mas quando chegou lá, Fernanda não estava em lugar algum. Ele voltou nos 3 dias seguintes. Na quinta-feira, finalmente a encontrou sentada em uma mesa nos fundos da biblioteca, digitando em um computador público. Ela usava as mesmas roupas da noite da chuva, mas estavam limpas e ela havia conseguido pentear os cabelos. Ricardo observou de longe por alguns minutos antes de se aproximar. Fernanda estava concentrada na tela digitando rapidamente e ele conseguiu ver que estava trabalhando em um projeto de arquitetura. Mesmo ali, sem recursos, sem escritório, sem nada, ela continuava sendo uma arquiteta. Fernanda. Ela se virou e por um momento Ricardo viu medo em seus olhos. Depois o medo foi substituído por irritação. O que você está fazendo aqui? Eu queria conversar com você. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Sobre o que aconteceu na sua empresa. Não há nada para conversar. Fernanda salvou o arquivo em que estava trabalhando e fechou o programa. Você fez o que fez. Eu sofri as consequências. Fim da história. Não, não é fim da história. Ricardo se inclinou para mais perto, baixando a voz para não incomodar os outros usuários da biblioteca. Eu pesquisei sobre sua empresa depois que você me contou. Li todos os relatórios, todas as atas das reuniões.
Fernanda o encarou com ceticismo, mas não se levantou para ir embora. E o que você descobriu que não sabia antes? Que a empresa não estava falindo quando eu comprei. Ricardo sentiu o peso das palavras enquanto as dizia. Os problemas financeiros foram causados pelo diretor administrativo, que estava desviando dinheiro há 2 anos. Se eu tivesse investigado melhor antes de fechar tudo, se você tivesse investigado, teria descoberto que tínhamos projetos aprovados para os próximos 5 anos. Fernanda terminou a frase por ele. Que éramos uma empresa lucrativa sendo saqueada por dentro. Eu fechei uma empresa saudável e demiti 300 pessoas porque fui preguiçoso demais para fazer minha lição de casa direito. Ricardo baixou a cabeça, sentindo-se menor do que nunca. Fernanda, eu sinto muito. Sinto mais do que conseguiria expressar em palavras. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Saber que você sente muito não me devolve os 3 anos que perdi. Não me devolve a confiança da minha filha, não apaga as noites que passei acordada me perguntando onde foi que eu errei. Eu sei, Ricardo concordou. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas talvez eu possa ajudar você a reconstruir. Como? Fernanda o encarou diretamente nos olhos. Você vai me dar um emprego por pena? Vai me tratar como sua caridade particular para limpar sua consciência? Não. Eu quero te dar o que você merece por direito. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Quero que você seja minha sócia em um novo projeto. Fernanda soltou uma risada descrente. Sócia? Você e eu? Eu estou comprando um terreno na Zona Sul para construir um complexo residencial. É um projeto grande de 25 milhões. Ricardo tirou alguns papéis da pasta que carregava. Preciso de um arquiteto responsável, alguém que entenda de sustentabilidade urbana e projetos residenciais. E você quer que eu seja essa pessoa? Você seria uma sócia minoritária. 10% do projeto seria seu. Ele deslizou os papéis pela mesa. Isso daria uns 2,5 milhões quando concluído. Fernanda olhou para os documentos, mas não os tocou. Por que eu deveria confiar em você? Da última vez que você disse que ia me ajudar, acabou me oferecendo casamento, como se eu fosse uma coitadinha que precisava ser salva. Porque desta vez eu não estou tentando salvar você. Ricardo respondeu com sinceridade. Estou tentando salvar a mim mesmo. Eles se encararam por um momento. Ricardo podia ver que Fernanda estava lutando uma batalha interna, pesando os prós e contras da proposta. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Claro. Ricardo se levantou. Meu cartão está ali nos papéis. Me ligue quando decidir. Ele estava quase saindo da biblioteca quando ouviu a voz dela atrás de si. Ricardo. Ele se virou. Se eu aceitar, será estritamente profissional. Nenhum pedido de casamento, nenhum envolvimento pessoal, nenhuma tentativa de me salvar. Apenas trabalho. Apenas trabalho. Ele concordou. E eu quero 50%. Se vou arriscar minha reputação trabalhando com você, quero que seja uma sociedade real, não uma caridade disfarçada. Ricardo sentiu um sorriso se formando no canto de sua boca. Ali estava a mulher forte e inteligente que ele havia entrevisto por baixo do sofrimento. A arquiteta que sabia exatamente quanto valia seu trabalho. 50%. Ele concordou sem hesitar. 3 dias depois, Fernanda ligou para o escritório de Ricardo. Marília transferiu a ligação imediatamente como ele havia instruído. Eu aceito. Ela disse sem preâmbulos. Mas tenho algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato formal assinado por advogados que deixe claro que sou sócia, não funcionária. Segundo, quero autonomia total sobre as decisões de projeto. Terceiro, se você tentar me tratar como caridade em qualquer momento, eu saio e fico com tudo que já foi desenvolvido até então. Aceito todas as condições. Ricardo respondeu imediatamente. Quando você pode começar? Agora. Mas vou precisar de um lugar para trabalhar e equipamentos básicos. Você pode usar o escritório. Tem uma sala vazia no andar de cima que pode ser toda sua. Não. Fernanda foi firme. Quero um escritório separado. 2 sócios independentes. 2 espaços independentes.
Ricardo percebeu que ela estava estabelecendo limites claros desde o início. Era inteligente da parte dela e ele respeitava isso. Posso alugar um espaço no mesmo prédio, um andar abaixo do meu. Seria conveniente para reuniões, mas manteria nossa independência. Perfeito. Eles marcaram de se encontrar no dia seguinte para assinar os contratos e visitar o terreno. Quando Ricardo desligou o telefone, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança que não sentia há muito tempo. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou acordado olhando para o teto do seu quarto, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em uma semana. Uma semana atrás, ele era um empresário bem-sucedido que tomava decisões frias baseadas apenas em lucro. Agora, estava prestes a começar uma sociedade com uma mulher que ele havia prejudicado profundamente. Uma mulher que o desafiava de maneiras que nunca havia experimentado. A próxima manhã amanhecia ensolarada quando Ricardo chegou ao escritório temporário que havia alugado para Fernanda. Era um espaço pequeno, mas bem iluminado, com vista para a Avenida Paulista. Ele havia mandado instalar uma mesa de desenho profissional, um computador com programas de arquitetura e móveis básicos. Fernanda chegou pontualmente às 9 horas. Ela usava uma calça social preta e uma camisa branca, que, embora não fossem de marca cara, estavam impecavelmente limpas e bem passadas. Ricardo percebeu que ela havia feito um esforço para se apresentar de forma profissional. Como conseguiu as roupas? Ele perguntou curioso. Conversei com a irmã de uma amiga que trabalha em uma loja de roupas usadas. Ela me emprestou algumas peças até eu conseguir comprar minhas próprias. Fernanda olhou ao redor do escritório. Isso deve ter custado uma fortuna. É só até o projeto acabar. Depois você pode montar seu próprio escritório do jeito que quiser. Eles passaram a manhã revisando os contratos com o advogado de Ricardo. Fernanda leu cada linha cuidadosamente, fez várias perguntas técnicas e sugeriu algumas modificações que protegiam melhor os direitos dela. Ricardo ficou impressionado com o conhecimento jurídico que ela demonstrava. Você estudou direito também? Ele perguntou durante uma pausa. Não, mas quando você está indo para a falência, aprende rápido sobre contratos e leis. Fernanda respondeu sem amargura na voz. Tive que me defender sozinha contra bancos e advogados por 2 anos. Depois de assinarem todos os documentos, eles pegaram o carro de Ricardo para visitar o terreno. Ficava em uma área nobre da Zona Sul, próximo ao Parque Ibirapuera. Era um espaço grande, com várias árvores antigas que precisariam ser preservadas. Fernanda caminhou pelo terreno por quase 1 hora, tirando fotos, fazendo medições com uma trena que havia trazido, anotando observações em um caderno. Ricardo a seguia de longe, observando como ela trabalhava. Havia uma concentração total em seus movimentos, uma paixão pelo que fazia que transparecia em cada gesto. O que você está pensando? Ele perguntou quando ela finalmente parou para descansar embaixo de uma árvore centenária. Estou pensando que seria um crime construir um prédio comum aqui. Fernanda apontou para as árvores ao redor. Este lugar tem potencial para ser algo realmente especial, algo que funcione em harmonia com a natureza que já existe. Que tipo de coisa? Habitação coletiva sustentável. Apartamentos que compartilham espaços comuns, jardins na cobertura, sistema de coleta de água da chuva, energia solar. Os olhos dela brilharam enquanto falava. Podemos criar um modelo de moradia urbana que outras cidades vão querer copiar. Ricardo se sentou no chão ao lado dela, não se importando em sujar a calça do terno. Isso vai custar mais caro para construir, mas vai valer muito mais quando estiver pronto. Fernanda abriu o caderno e começou a fazer um esboço rápido. Pessoas com consciência ambiental pagam premium por esse tipo de projeto, e a longo prazo, os custos de manutenção são muito menores. Enquanto ela desenhava, Ricardo observou suas mãos. Eram mãos que haviam passado por dificuldades, com alguns arranhões e calos, mas que se moviam com uma elegância natural sobre o papel. Havia algo hipnotizante na forma como ela trabalhava, como se cada linha no desenho tivesse um propósito específico. Você sempre soube que queria ser arquiteta? Ele perguntou. Fernanda parou de desenhar por um momento.
Desde os 10 anos. Eu cresci em uma casa pequena em Ribeirão Preto e sempre ficava imaginando como poderia ser modificada para funcionar melhor. Meu pai era pedreiro, então eu via de perto como as construções funcionavam. Ela voltou ao desenho. E você? Sempre quis ser empresário? Na verdade, eu estudei engenharia civil. Ricardo confessou. A ideia original era construir coisas, criar projetos que durassem gerações. Mas acabei descobrindo que era mais fácil ganhar dinheiro comprando e vendendo do que realmente construindo. O que aconteceu com seu lado engenheiro? Acho que foi morrendo aos poucos a cada negócio que fazia apenas pelo lucro. Ricardo pegou uma folha seca do chão e ficou girando entre os dedos. Até semana passada, eu havia esquecido completamente que um dia quis construir coisas bonitas. Eles trabalharam juntos pelo resto da tarde, Fernanda explicando suas ideias enquanto fazia esboços cada vez mais detalhados. Ricardo contribuía com o conhecimento de custos e viabilidade econômica e descobriu que gostava mais dessa conversa do que de qualquer reunião empresarial que havia tido nos últimos anos. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados na grama, com o caderno de Fernanda aberto entre eles, repleto de desenhos e cálculos. Quanto tempo você precisa para fazer o projeto completo? Ricardo perguntou. 6 meses, se eu trabalhar direito. Talvez menos se conseguir uma equipe pequena para ajudar com os detalhamentos. Pode contratar quem precisar. Fernanda olhou para ele com uma expressão séria. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa. Quando eu aceito este projeto, não estou perdoando o que você fez comigo no passado. Eu entendo. Não estou fazendo isso porque você me ofereceu casamento na chuva, ou porque sinto alguma coisa por você. Estou fazendo isso porque é uma oportunidade profissional que eu mereço. Eu entendo perfeitamente. Ricardo a encarou nos olhos. E quero que você saiba que eu respeito isso. Respeito você. Eles ficaram se olhando por um momento. E Ricardo sentiu que algo havia mudado entre eles. Não era perdão, não era romance, mas era um tipo de respeito mútuo que não existia antes. Fernanda fechou o caderno e se levantou. Vou começar a trabalhar nos desenhos preliminares amanhã. Você quer acompanhar o progresso semanalmente ou... Como você preferir, é seu projeto agora. Nosso projeto. Ela o corrigiu. Sócios, lembra? Ricardo sorriu. Nosso projeto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. As primeiras semanas da sociedade entre Ricardo e Fernanda foram marcadas por uma formalidade quase fria. Eles se reuniam 2 vezes por semana para revisar o progresso do projeto. Sempre no escritório dela, sempre com uma agenda clara e horários definidos. Fernanda chegava sempre pontualmente, apresentava seus trabalhos de forma profissional e técnica, respondia às perguntas de Ricardo e se despedia educadamente. Mas por baixo dessa superfície profissional, Ricardo percebia que ela estava lutando com algo mais profundo. Havia momentos em que a pegava olhando pela janela com uma expressão distante, como se estivesse em outro lugar completamente. E às vezes, quando falava sobre alguns aspectos do projeto, sua voz se tornava tensa de uma forma que não tinha relação com o trabalho em si. Foi durante a 3ª semana que ele descobriu o que estava acontecendo. Era uma quinta-feira à tarde, quando o telefone no escritório de Fernanda tocou. Ela estava explicando para Ricardo os detalhes do sistema de captação de água da chuva quando atendeu a ligação. Alô? Sua voz mudou instantaneamente. Oi, meu amor. Ricardo percebeu que era sua filha. Discretamente ele fingiu revisar alguns papéis enquanto escutava a conversa. Não, querida. O projeto está indo bem, mas ainda vai demorar alguns meses. Fernanda disse, e Ricardo ouviu a tensão em sua voz. Sim, eu estou me alimentando direito. Claro que estou. Como está a escola? A conversa continuou por alguns minutos. Fernanda fazia perguntas sobre as aulas, sobre os amigos, sobre os planos para a faculdade. Sua voz era carinhosa, mas Ricardo conseguia perceber o esforço que ela fazia para soar normal, animada, bem-sucedida. Quando desligou o telefone, Fernanda ficou quieta por um momento,
olhando para a tela escura do celular. Sua filha? Ricardo perguntou gentilmente. Sofia, 17 anos. Fernanda guardou o telefone. Ela está terminando o ensino médio e quer estudar medicina. É uma menina brilhante. Ela não sabe sobre sua situação atual? Não. Fernanda balançou a cabeça firmemente. E não pode saber. Ela pensa que eu estou aqui em São Paulo trabalhando em um projeto importante, ganhando bem, me estabelecendo para quando ela vier para a faculdade. Mas agora não é exatamente uma mentira. Ricardo apontou. Você está trabalhando em um projeto importante. Por enquanto, Fernanda suspirou. Este projeto vai acabar e depois o quê? Eu volto para a rua enquanto espero outro trabalho aparecer? Ricardo nunca havia pensado nisso. Para ele, este projeto era o primeiro de muitos que eles poderiam fazer juntos. Mas para Fernanda, era uma oportunidade temporária, sem garantias futuras. Por que você não trouxe ela para cá? Ele perguntou. Pode alugar um apartamento agora, com o adiantamento que você recebeu. Com que dinheiro? O adiantamento mal dá para eu comprar roupas adequadas e materiais de trabalho. Fernanda se virou para a janela. E mesmo que desse, como eu explico para uma menina de 17 anos que sua mãe passou 3 anos morando na rua? Você vai contar para ela alguma hora. Vou? Fernanda o encarou. Como é que você conta para uma filha que admirava você, que tinha orgulho de sua profissão, que você chegou tão baixo que dormia debaixo de viadutos? A dor na voz dela era tão intensa que Ricardo sentiu vontade de abraçá-la. Mas ele sabia que qualquer gesto nesse sentido seria mal interpretado. Sofia ama você. Ele disse simplesmente. Isso não vai mudar porque você passou por dificuldades. Você tem filhos, Ricardo? Não. Então você não entende. Fernanda voltou para sua mesa de desenho. Quando você é mãe, seu trabalho não é só cuidar do seu filho. É também ser alguém que ele pode admirar, alguém que serve de exemplo. Como eu vou ser exemplo de alguma coisa se não conseguir nem cuidar de mim mesma? Ricardo ficou em silêncio. Ele realmente não entendia completamente, mas podia ver o peso que isso representava para ela. Talvez... Ele começou hesitantemente. Talvez você possa falar com ela gradualmente. Não precisa contar tudo de uma vez. Talvez. Fernanda concordou, mas sua voz não soava convencida. Eles voltaram ao trabalho, mas a atmosfera havia mudado. Pela primeira vez desde que começaram a sociedade, Ricardo viu Fernanda como algo além de uma arquiteta competente ou uma vítima de suas decisões passadas. Ele a viu como uma mãe que estava lutando para proteger a relação com sua filha, uma mulher que carregava um peso emocional muito maior do que qualquer dificuldade financeira. Naquela noite, Ricardo foi para casa pensando na conversa. Ele morava sozinho em sua cobertura, nunca havia sentido necessidade de constituir família, sempre foi focado demais no trabalho para relacionamentos sérios. Pela primeira vez, se questionou se não havia perdido algo importante ao priorizar apenas a carreira. No dia seguinte, ele chegou ao escritório de Fernanda com uma proposta diferente. E se expandíssemos nosso projeto? Ele disse sem preâmbulos. Como assim? Este complexo residencial que estamos projetando. E se, ao invés de vendermos as unidades, criássemos um programa de habitação cooperativa? Fernanda parou de desenhar e o olhou com curiosidade. Cooperativa habitacional? Famílias de renda média que não conseguem financiar um apartamento sozinhas, mas que juntas podem comprar e manter um espaço. Ricardo sentou na cadeira em frente à mesa dela. Criamos um modelo que outras construtoras possam replicar em outras cidades. Isso seria revolucionário. Os olhos de Fernanda começaram a brilhar. Mas também seria muito mais complexo do ponto de vista legal e financeiro. Complexo, mas não impossível. Ricardo abriu uma pasta que havia trazido. Eu pesquisei sobre cooperativas habitacionais em outros países. Funciona muito bem quando é bem planejado. Fernanda pegou os papéis e começou a ler. À medida que avançava na leitura, sua expressão mudava de curiosidade para interesse genuíno. Se conseguirmos fazer isso dar certo, não seria apenas um projeto. Ela disse finalmente. Seria uma empresa nova, uma nova forma de fazer negócios.
Exatamente. Uma empresa que teria trabalho garantido por anos, construindo projetos similares em várias cidades do Brasil. E Sofia poderia vir estudar aqui em São Paulo sem que eu tivesse que me preocupar se vou ter trabalho no semestre que vem. Fernanda disse, quase sussurrando como se não quisesse que a esperança soasse muito alto. Poderia, se você quiser. Eles passaram o resto da semana desenvolvendo a ideia. Fernanda pesquisou aspectos técnicos de projetos cooperativos, enquanto Ricardo estudava a viabilidade econômica e legal. Trabalharam longas horas, às vezes até tarde da noite, e gradualmente a formalidade entre eles começou a dar lugar a uma parceria mais natural. Foi durante uma dessas noites de trabalho que aconteceu o primeiro momento de verdadeira proximidade entre eles. Era quase 10 da noite de uma sexta-feira. Eles estavam há 3 horas revisando planilhas de custos quando Fernanda fechou o laptop com um suspiro de cansaço. Meus olhos estão ardendo. Ela reclamou esfregando as têmporas. Quer parar por hoje? Ricardo ofereceu. Não, está quase pronto. Só preciso de uma pausa. Ela se levantou e foi até a pequena geladeira que havia no canto do escritório. Quer um refrigerante? Por favor. Enquanto Fernanda pegava as bebidas, Ricardo observou como ela se movia. Havia uma graça natural em seus gestos, mesmo quando estava cansada. Ela havia trocado a roupa social por jeans e uma camiseta simples durante a tarde, e o visual mais casual a fazia parecer mais jovem, menos guarda. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse quando ela voltou com os refrigerantes. Fernanda o olhou com cautela, mas concordou. O que você sentia quando me viu naquela noite, na chuva? Ela ficou em silêncio por um longo momento, girando a lata de refrigerante entre as mãos. Raiva, ela disse finalmente. Muita raiva, mas também confusão. Confusão? Você apareceu do nada, oferecendo casamento como se isso resolvesse todos os meus problemas. Era como se você não entendesse nada sobre mim, sobre minha situação, sobre o que eu realmente precisava. Ela tomou um gole do refrigerante. Mas ao mesmo tempo havia algo em seu rosto, uma sinceridade que eu não esperava. Eu realmente estava sendo sincero, Ricardo admitiu. Maluco, impulsivo, completamente inadequado, mas sincero. Por que você fez aquilo? Fernanda o encarou diretamente. Verdadeiramente. Por que um empresário bem-sucedido decide se ajoelhar na rua para pedir uma desconhecida em casamento? Ricardo demorou para responder. Ele havia feito essa pergunta para si mesmo muitas vezes nas últimas semanas, porque pela primeira vez na minha vida eu vi alguém que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Ele disse lentamente. Eu passei anos acreditando que sucesso financeiro era a única coisa que importava. E de repente vi uma mulher que havia perdido tudo o material que tinha, mas que ainda mantinha uma dignidade que eu nunca tive. Dignidade? Você nunca pediu nada para mim, mesmo quando estava dormindo na rua. Você rejeitou minha proposta de casamento sem hesitar, mesmo sabendo que eu poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Ricardo se inclinou para a frente. Eu nunca havia conhecido alguém que colocasse princípios acima de conveniência. Fernanda ficou quieta, processando as palavras dele. E agora? Ela perguntou. O que você sente agora? Respeito. Ricardo respondeu sem hesitar. Respeito e admiração. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Eu não me sinto forte, Fernanda confessou. Na maioria dos dias eu me sinto como uma fraude. Uma mulher de 40 anos, fingindo que sabe o que está fazendo, tentando esconder de todo mundo que sua vida desmoronou completamente. Mas você está reconstruindo, Ricardo apontou. Tijolo por tijolo está criando uma vida nova. Com sua ajuda. Com o meu dinheiro, ele corrigiu. Mas a força, o talento, a visão, isso é tudo seu. Eles se encararam por um momento, e Ricardo sentiu que havia algo mudando entre eles. Não era atração romântica, pelo menos não principalmente isso. Era algo mais profundo, um reconhecimento mútuo de quem eles realmente eram por baixo das máscaras que usavam para o mundo. Fernanda, posso falar uma coisa que talvez seja inadequada? Pode.
Eu não ofereci aquele casamento por pena. Ricardo disse cuidadosamente. Ofereci porque, mesmo sem te conhecer, eu conseguia ver que você era uma pessoa extraordinária. Eu estava certo sobre isso, mas completamente errado sobre como abordar a situação. Por que está me dizendo isso agora? Porque quero que você saiba que quando eu a vejo agora, quando trabalho com você, não vejo uma ex-morador de rua que estou ajudando. Vejo uma parceira de negócios competente e uma pessoa que eu admiro genuinamente. Fernanda ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo começou a se preocupar se havia dito algo errado. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais suave do que ele havia ouvido antes. Obrigada, ela disse simplesmente. Precisava ouvir isso. Por quê? Porque às vezes eu ainda me pergunto se você está fazendo tudo isso por culpa, ou por pena, ou para se sentir melhor consigo mesmo. Fernanda olhou diretamente para ele. É importante para mim saber que você me vê como igual. Mais do que igual. Ricardo disse com sinceridade. Você tem coragem que eu nunca tive. Eles terminaram o trabalho naquela noite em um clima muito diferente do que haviam começado. Quando Ricardo estava saindo, Fernanda o chamou. Ricardo? Sim? Obrigada por não desistir de mim quando eu disse não para seu pedido de casamento. Obrigado por me dar uma chance de conhecer quem você realmente é. No sábado seguinte, Ricardo estava em casa revisando os contratos para a cooperativa habitacional quando seu telefone tocou. Era Fernanda, e ela parecia agitada. Você pode vir aqui no escritório? Ela perguntou sem preâmbulos. Preciso falar com você sobre uma coisa. Claro, está tudo bem? Não sei, talvez não. Ricardo chegou ao escritório em 15 minutos. Fernanda estava caminhando de um lado para o outro segurando o celular. O que aconteceu? Sofia ligou. Fernanda parou de andar. Ela conseguiu uma bolsa integral para estudar medicina na USP. Mas isso é maravilhoso. Ricardo sorriu. Parabéns. É maravilhoso. Fernanda não parecia nem um pouco feliz. Ela quer vir para São Paulo semana que vem para procurar um lugar para morar e se acostumar com a cidade antes das aulas começarem. Ricardo entendeu imediatamente o problema. E você não pode recebê-la porque tecnicamente não tem onde morar. Exato. Fernanda se sentou pesadamente na cadeira. Eu tenho estado dormindo em uma pensão barata no centro, quando tenho dinheiro. Quando não tenho, durmo aqui no escritório mesmo. Fernanda, por que você não me contou? Porque não é seu problema. Ela explodiu. Somos sócios, não caridade. Podemos resolver isso. Ricardo disse calmamente. Você pode alugar um apartamento agora, com o dinheiro do projeto. Com que dinheiro? Eu recebo minha parte quando o projeto for aprovado e começar a ser vendido. Isso pode demorar meses. Fernanda se levantou novamente. E mesmo que eu alugasse alguma coisa hoje, como eu explico para Sofia onde eu estava morando antes? Ela vai querer conhecer meu apartamento, vai querer saber sobre minha vida aqui. Ricardo pensou por alguns momentos. E se você tivesse estado morando na casa de uma amiga temporariamente? Que amiga? Eu não tenho amigos em São Paulo. Tem agora. Ricardo a encarou seriamente. Você pode dizer que estava morando na minha casa enquanto procurava um lugar adequado para ela. Fernanda o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Você está sugerindo que eu vá morar com você? Temporariamente. Até você conseguir se estabelecer definitivamente. Ricardo falou rapidamente, antes que ela pudesse recusar. Minha casa tem 4 quartos. Você e Sofia podem ficar em quartos separados, ter total privacidade. Eu viajo muito, então na maior parte do tempo, vocês teriam a casa só para vocês. Isso é loucura. Por quê? Somos sócios, amigos. Não é tão estranho assim uma pessoa ajudar a outra temporariamente. E Sofia? Como eu explico minha situação para ela? Você não precisa explicar nada além do que é verdade. Ricardo se aproximou dela. Você veio para São Paulo para trabalhar em um projeto importante. Conheceu um sócio que se tornou amigo e que ofereceu uma casa temporariamente enquanto você se estabelecia. Agora vocês estão procurando um apartamento definitivo para quando ela começar a faculdade. Fernanda o encarou,
claramente tentando encontrar furos na história. E depois, quando tivermos que nos mudar? Quando o projeto der certo e vocês se mudarem, será porque você escolheu ter sua própria casa, não porque foi obrigada a sair da minha. Ricardo segurou gentilmente o braço dela. Fernanda, deixe-me ajudar. Não como caridade, mas como um amigo ajudando outro amigo. Não sei. Pense na Sofia. Ela conseguiu uma bolsa na USP e está realizando o sonho dela. Você não pode deixar que as circunstâncias atuais atrapalhem isso. Fernanda ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Por que você está fazendo isso? Por que está se dispondo a ter duas estranhas vivendo na sua casa? Ricardo pensou na resposta por alguns segundos. Porque você não é uma estranha. E porque talvez eu precise de vocês mais do que vocês precisam de mim. Como assim? Você já viu como eu vivo, Fernanda? Uma casa gigante, vazia, nenhum relacionamento verdadeiro, nenhuma família. Ricardo olhou pela janela. Talvez seja a hora de eu descobrir como é ter pessoas que se importam de verdade por perto. Você tem certeza? Tenho, mas tenho uma condição. Fernanda o olhou com desconfiança. Que condição? Você cozinha. Ricardo sorriu. Porque eu só sei fazer miojo e pedir comida por aplicativo. Pela primeira vez em semanas, Fernanda sorriu de verdade. Posso viver com isso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A chegada de Sofia mudou completamente a dinâmica da casa. Ricardo estava nervoso na manhã em que ela chegaria, arrumando a sala pela 10ª vez e checando se havia comida suficiente na geladeira. Fernanda havia se mudado 3 dias antes, e mesmo nesses poucos dias, a casa já parecia diferente. Havia flores nas mesas, o cheiro de café fresco pela manhã, o som de alguém se movimentando pelos cômodos. Quando o táxi parou na entrada, Ricardo observou pela janela do escritório. Uma menina alta e magra desceu do carro, olhando impressionada para a casa. Ela tinha os mesmos olhos verdes da mãe, mas o cabelo era mais claro, quase louro. Usava jeans, tênis e uma camiseta simples, mas havia algo em sua postura que transmitia confiança e inteligência. Fernanda correu para abraçar a filha, e Ricardo sentiu algo apertar em seu peito ao ver a emoção no rosto dela. Era a primeira vez que via Fernanda genuinamente feliz desde que a conhecera. "Mãe!" Sofia gritou correndo para os braços de Fernanda. "Nossa, que casa linda! Seu amigo deve ser bem-sucedido." "Ele é," Fernanda respondeu, olhando rapidamente para a janela, onde sabia que Ricardo estava observando. "Ele é um bom homem." Ricardo esperou alguns minutos antes de descer para se apresentar. Quando finalmente desceu, encontrou mãe e filha na sala, Sofia olhando ao redor com curiosidade evidente. "Sofia, este é o Ricardo." Fernanda fez as apresentações. "Ricardo, esta é minha filha, Sofia." "Muito prazer, Sofia." Ricardo estendeu a mão, mas Sofia o surpreendeu dando um abraço. "Obrigada por deixar a gente ficar aqui," ela disse com sinceridade. "Deve ser estranho ter duas desconhecidas invadindo sua casa." "Na verdade, tem sido muito bom ter vocês aqui," Ricardo respondeu honestamente. "A casa fica muito vazia só comigo." Sofia tinha a mesma inteligência perceptiva da mãe. Durante o almoço, ela fez várias perguntas sobre o trabalho que Ricardo e Fernanda estavam fazendo juntos, sobre como eles se conheceram, sobre o projeto da cooperativa habitacional. "Então vocês estão basicamente inventando uma nova forma de construir casas?" Ela perguntou claramente interessada. "Não inventando, aperfeiçoando," Fernanda corrigiu. "A ideia de cooperativas habitacionais já existe, mas estamos adaptando para a realidade brasileira. E vai dar certo? Vamos descobrir." Ricardo sorriu. "Sua mãe é brilhante, então acredito que sim." Sofia observou a interação entre eles com atenção e Ricardo se perguntou o que ela estava pensando. Depois do almoço, Fernanda mostrou o quarto para Sofia e elas ficaram conversando por horas. Ricardo as ouvia rindo no andar de cima enquanto trabalhava no escritório e percebeu que havia sentido falta daquele som de vida doméstica. No final da tarde,
Sofia desceu sozinha e encontrou Ricardo na cozinha preparando café. Posso falar com você? Ela perguntou sério. Claro. Ricardo serviu uma xícara para ela também. O que está pensando? Sofia se sentou na mesa da cozinha e o estudou por alguns momentos antes de falar. Minha mãe não está contando toda a verdade, está? Ricardo quase derrubou a xícara. A menina era ainda mais perceptiva do que ele havia imaginado. Por que você acha isso? Algumas coisas não fazem sentido. Sofia contou nos dedos. Primeiro, minha mãe sempre foi muito independente, nunca aceitou a ajuda de ninguém, mesmo quando precisava. Mas está morando na casa de um homem que conheceu há poucas semanas. Talvez ela tenha mudado. Segundo, ela está mais magra do que estava quando nos vimos pela última vez. E tem marcas de preocupação no rosto que não existiam antes. Sofia continuou. Terceiro, todas as roupas dela são novas, mesmo as íntimas. Eu vi quando ela estava arrumando as coisas no quarto. Ricardo percebeu que tentar enganar Sofia seria um erro. A menina era inteligente demais e conhecia a mãe bem demais. O que você quer saber exatamente? A verdade? Sofia o encarou diretamente. Minha mãe passou por dificuldades, não passou? Dificuldades sérias. Ricardo respirou fundo. Fernanda não ia gostar nada dessa conversa, mas ele sentia que Sofia merecia honestidade. Sim, ela passou por dificuldades sérias. Que tipo de dificuldades? Acho que isso é uma conversa que você deveria ter com sua mãe, não comigo. Já tentei. Ela desconversa sempre que eu pergunto sobre os últimos anos. Sofia tomou um gole do café. Por favor, eu preciso saber para poder ajudar ela. Ricardo lutou consigo mesmo por alguns momentos. Finalmente, decidiu contar uma versão editada da verdade. Sua mãe perdeu o emprego há alguns anos quando a empresa onde trabalhava fechou. Por causa disso, ela acabou com dívidas muito altas e perdeu o apartamento onde moravam. E ela passou por um período muito difícil antes de conseguir este projeto conosco. Teve que viver em condições precárias. Sofia ficou em silêncio, processando a informação. Quando você diz precárias, Sofia, sua mãe é uma mulher orgulhosa. Ela não quer que você saiba por quanto ela passou porque não quer que você se sinta culpada ou responsável. Ela estava morando na rua. Sofia disse, não como pergunta, mas como afirmação. Ricardo não respondeu, mas sua expressão deve ter confirmado a suspeita. Por quanto tempo? Isso você realmente precisa perguntar para ela. Sofia se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Quando se virou novamente, havia lágrimas em seus olhos. Por que ela não me contou? Por que não pediu ajuda? Por que ela te ama? Ricardo disse gentilmente. E por que queria proteger você de se sentir responsável por algo que não era culpa sua? Mas eu sou responsável, Sofia explodiu. Se eu não tivesse ido morar com minha tia, se eu tivesse ficado com ela, você teria acabado na rua também. Ricardo a interrompeu. E isso teria destruído sua mãe completamente. Saber que você estava segura e estudando foi a única coisa que deu força para ela continuar lutando. Sofia se sentou novamente, enxugando as lágrimas. Como vocês se conheceram realmente? Ricardo hesitou. Contar sobre o pedido de casamento na chuva poderia complicar as coisas ainda mais. Eu a vi em uma situação difícil e ofereci ajuda. Ela recusou no início, mas acabamos conversando e descobri que ela era arquiteta. O resto você já sabe. Você gosta dela. Não era uma pergunta, era uma observação. Ricardo se sentiu corar. Sua mãe é uma pessoa extraordinária. Isso não é o que eu perguntei. Sofia o encarou com a mesma intensidade que Fernanda usava. Você gosta dela. Romanticamente. Ricardo demorou para responder. Sim, mas isso é complicado. Por causa do que aconteceu no passado dela? Por causa do que eu fiz no passado dela. Ricardo corrigiu. Eu era o dono da empresa que fechou e causou todos os problemas dela. Sofia arregalou os olhos. Sério? Sério? Então você entende por que a situação é complicada? Entendo. Sofia ficou pensativa. Mas você está tentando consertar o que fez errado. Estou tentando.
mas consertar não é a mesma coisa que desfazer. Minha mãe sabe que você gosta dela? Não sei. Talvez desconfie. Mas deixei claro que nossa relação é estritamente profissional. E se não fosse? Ricardo olhou para a menina, surpreso com a maturidade das perguntas. Sofia, você tem 17 anos. Não deveria estar preocupada com a vida amorosa da sua mãe. Minha mãe passou 3 anos sozinha, lutando para sobreviver, protegendo meus sonhos mesmo quando isso custou os sonhos dela. Sofia se inclinou para a frente. Se existe alguém que pode fazê-la feliz, eu quero saber. E se esse alguém for a pessoa que causou todos os problemas dela? Então depende se essa pessoa aprendeu com os erros e se realmente se importa com ela. Sofia o encarou diretamente. Você aprendeu? Todos os dias. Ricardo respondeu sinceramente. E se importa com ela? Mais do que deveria. Sofia sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Então talvez as coisas possam dar certo. Naquela noite, durante o jantar, Sofia confrontou Fernanda diretamente. Mãe, eu sei que você passou por dificuldades sérias nos últimos anos. Fernanda parou com o garfo a meio caminho da boca. Sofia, não precisa mentir para me proteger. Eu não sou mais uma criança. Sofia pegou a mão da mãe. Ricardo me contou algumas coisas, mas eu quero ouvir de você. Fernanda lançou um olhar de reprovação para Ricardo, que se encolheu na cadeira. Ela é mais perceptiva do que você imagina. Ele se defendeu. Estava desconfiando de qualquer jeito. Mãe, por favor. Sofia apertou a mão de Fernanda. Eu preciso saber a verdade. Fernanda ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente começou a falar, sua voz estava baixa e controlada. Depois que perdi o emprego, as coisas ficaram muito difíceis muito rápido. Seu pai apareceu com dívidas em meu nome que eu não sabia que existiam. Perdemos o apartamento, os móveis, tudo. Por que você não me contou? Porque você estava estudando, se preparando para o vestibular. Era o momento mais importante da sua vida acadêmica. Fernanda olhou diretamente para a filha. Se eu contasse, você teria largado tudo para tentar me ajudar. Eu deveria ter largado. Não. Fernanda foi firme. Você deveria fazer exatamente o que fez. Estudar, conseguir uma bolsa, construir seu futuro. Foi isso que me deu força para continuar. Mas você ficou sozinha. Eu sobrevivi. Fernanda a interrompeu. E não estava completamente sozinha. Sua tia me ajudou quando podia e eu sempre soube que você estava segura e feliz. Sofia estava chorando abertamente agora. Eu deveria ter percebido. Nas ligações, no jeito que você falava. Você não deveria ter percebido nada. Meu trabalho como mãe era proteger você. E foi isso que fiz. Isso. Fernanda se levantou e abraçou a filha. E agora as coisas estão melhorando. Temos este projeto, temos este novo começo. Mas e se não der certo? E se o projeto não funcionar? Vai funcionar. Fernanda olhou para Ricardo. Porque agora eu tenho um parceiro que acredita em mim tanto quanto eu acredito no projeto. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito ao ouvir essas palavras. Era a primeira vez que Fernanda expressava confiança nele publicamente. E depois? Sofia perguntou. Depois do projeto? Depois vamos ver. Talvez tenhamos nossa própria empresa. Talvez façamos outros projetos juntos. Fernanda olhou para Ricardo novamente. Talvez tenhamos descoberto algo que vale a pena construir junto. Havia algo na forma como ela disse essas palavras que fez Ricardo se perguntar se ela estava falando apenas sobre negócios. Depois do jantar, enquanto Sofia falava ao telefone com amigos de Ribeirão Preto, Ricardo e Fernanda saíram para o jardim. Você contou para ela sobre o pedido de casamento? Fernanda perguntou. Não. Ricardo balançou a cabeça. Achei que seria complicar demais. Obrigada. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Ela fez perguntas sobre você. Que tipo de perguntas? Se você é solteiro, se é confiável, se eu gosto de você. Fernanda sorriu ligeiramente. Coisas de filha preocupada. E o que você respondeu? Que você é um homem bom que cometeu erros no passado, mas está tentando consertá-los.
Fernanda parou perto da fonte no centro do jardim. E que eu confio em você profissionalmente. Só profissionalmente? Fernanda o encarou por um momento. Ricardo, você sabe que nossa situação é complicada. Eu sei, mas isso não muda o fato de que... Ele hesitou. De que o quê? De que eu me importo com você, mais do que deveria, considerando nossa história. E você acha que eu não sei disso? Fernanda riu baixinho. Você acha que não percebo como você me olha às vezes? Como se preocupa quando estou cansada? Como faz questão de sempre perguntar se preciso de alguma coisa? Ricardo se sentiu exposto. Eu tentei manter as coisas profissionais. Eu sei. E agradece isso. Fernanda se aproximou dele. Mas, Ricardo, temos que ser realistas sobre onde isso pode levar. Onde você acha que pode levar? Honestamente? Não sei. Ela suspirou. Você me machucou profundamente, mesmo sem saber. E ao mesmo tempo você está me ajudando a reconstruir minha vida de uma forma que ninguém mais faria. E isso é bom ou ruim? É confuso? Fernanda riu. É muito confuso. Eles ficaram parados um perto do outro, ouvindo o som da água da fonte. Ricardo sentiu vontade de tocá-la, de beijá-la, mas sabia que seria inapropriado. Fernanda, eu quero que você saiba que não tenho expectativas, ele disse finalmente. Não importa o que eu sinta. Não vou pressionar você para nada além do que você está confortável. Eu sei. Ela tocou o braço dele rapidamente. E é por isso que talvez no futuro, quando as coisas se estabelecerem, quando Sofia estiver na faculdade e nossa parceria estiver consolidada, talvez possamos conversar sobre isso novamente. Talvez? Talvez. Ela sorriu. Mas por agora, vamos focar no projeto e em dar uma boa vida para Sofia durante os anos de faculdade. Combinado. Eles voltaram para casa em silêncio, mas havia algo diferente no ar entre eles. Não era romance, ainda não, mas era a possibilidade de romance. E pela primeira vez desde que se conheceram, essa possibilidade não parecia assustadora. Na semana seguinte, Sofia se inscreveu na USP e começou a explorar São Paulo. Ela rapidamente se adaptou à rotina da casa, ajudando com as tarefas domésticas e mostrando interesse genuíno no projeto da cooperativa habitacional. Posso ajudar com alguma coisa? Ela perguntou um dia, encontrando Ricardo e Fernanda trabalhando na mesa de jantar, que haviam transformado temporariamente em mesa de reunião. Você entende de planilhas? Ricardo perguntou. Sou boa com matemática e computador. Ricardo e Fernanda se entreolharam. Ter uma ajuda extra seria útil, e Sofia claramente estava entediada. Que tal se você nos ajudar a organizar a pesquisa de mercado? Fernanda sugeriu. Precisamos mapear quantas famílias na região teriam interesse em habitação cooperativa. Sofia se animou imediatamente. Posso fazer ligações, enviar questionários, criar gráficos. Adoro esse tipo de coisa. Foi assim que Sofia se tornou a terceira pessoa da equipe. Ela mostrou uma competência organizacional impressionante e uma capacidade de análise que surpreendeu ambos os adultos. Ela tem talento para a administração. Ricardo comentou com Fernanda uma noite, depois que Sofia havia ido dormir. Você tem certeza de que ela quer medicina? Ela sempre disse que queria medicina. Fernanda respondeu, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Por que você pergunta? Porque ela parece genuinamente empolgada com nosso projeto. Faz perguntas sobre mercado imobiliário, sobre gestão de projetos, sobre viabilidade financeira. Ricardo apontou para as planilhas que Sofia havia organizado. E é boa nisso. Fernanda olhou para os gráficos coloridos e organizados que a filha havia criado. Talvez devêssemos conversar com ela sobre isso, não para influenciar sua decisão, mas para ter certeza de que ela está escolhendo medicina porque realmente quer, não porque acreditava que era a única opção de prestígio. No fim de semana, os três fizeram uma viagem para conhecer um projeto de habitação cooperativa que funcionava em Curitiba. Sofia ficou fascinada com a forma como a comunidade se organizava, como as famílias tomavam decisões coletivas sobre reformas e melhorias,
Como havia um senso de pertencimento que ia além da simples propriedade. É como se fosse um pequeno bairro dentro da cidade, ela comentou durante o almoço. Todo mundo se conhece, cuida das crianças uns dos outros, compartilha recursos. É exatamente isso, Fernanda confirmou. A ideia é criar comunidade, não apenas fornecer habitação. E vocês acham que isso funcionaria em São Paulo? Com adaptações, sim, Ricardo respondeu. São Paulo tem muitas famílias que ganham bem o suficiente para pagar um financiamento coletivo, mas não o suficiente para comprar sozinhas em bairros bem localizados. Durante a viagem de volta, Sofia ficou quieta, olhando pela janela e claramente pensando. Quando estavam chegando em São Paulo, ela finalmente falou. Posso fazer uma confissão? Claro, Fernanda respondeu. Que eu sempre disse que queria medicina porque achava que era a profissão mais respeitada, que daria mais orgulho para vocês. Sofia olhou para a mãe. Mas depois de ver o projeto de vocês, de entender como ele pode mudar a vida das pessoas... O que você está tentando dizer? Fernanda perguntou gentilmente. Que talvez eu quisesse estudar administração ou urbanismo, algo que me permitisse trabalhar com projetos como este. Sofia se virou para encarar os dois. Mas tenho medo de decepcionar vocês. Fernanda se virou completamente no banco para olhar para a filha. Sofia, a única coisa que me decepcionaria seria você escolher uma carreira para agradar os outros ao invés de seguir sua paixão. Mas medicina, é prestígio, é segurança financeira, e administração com foco em projetos sociais é a chance de mudar o mundo. Ricardo interveio. Sofia, você tem 18 anos. Tem tempo para mudar de ideia quantas vezes quiser. Posso pensar sobre isso? Você pode e deve. Fernanda pegou a mão da filha. E saiba que qualquer que seja a sua decisão, eu vou apoiar completamente. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo e Fernanda se sentaram no jardim para conversar sobre o dia. Ela é uma menina especial, Ricardo disse. É. Fernanda concordou. E está crescendo, tomando decisões próprias. Às vezes esqueço que ela não é mais a criança que deixei em Ribeirão Preto. Você fez um trabalho incrível criando ela. Nós fizemos. Fernanda corrigiu. Minha irmã, meu ex-cunhado, toda a família ajudou. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca quis ter filhos? Ricardo pensou por alguns momentos. Nunca parei para pensar sobre isso seriamente. Sempre estive muito focado no trabalho, nos negócios. Ele olhou para a casa, onde Sofia estava provavelmente estudando. Mas vendo você com Sofia, vendo como é ter uma família de verdade, faz pensar. Aí o que você pensa? Que talvez eu tenha perdido algo importante priorizando apenas a carreira. Ricardo se virou para olhar Fernanda. E você, quer mais filhos? Sempre quis. Sofia costumava pedir um irmãozinho quando era menor. Fernanda sorriu tristemente. Mas as circunstâncias nunca foram favoráveis. E agora... Agora o quê? Agora ela está crescendo, vai para a faculdade. Será que ainda há tempo para recomeçar? Fernanda, você tem 40 anos. Claro que há tempo. 40 anos e alguns problemas. Ela riu baixinho. Não sou exatamente o que se chamaria de um bom partido no mercado matrimonial. Qualquer homem inteligente veria você como o melhor partido possível. Ricardo disse com sinceridade. Fernanda o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Ricardo. Desculpa. Ele se levantou rapidamente. Não era para soar como cantada. Era apenas honestidade. Não precisa pedir desculpa por honestidade. Fernanda também se levantou. E não soou como cantada. Soou como carinho. Eles se encararam por um momento e Ricardo sentiu que havia algo mudando entre eles novamente. Lentamente, ele estendeu a mão e Fernanda a pegou. Fernanda, eu sei que é cedo para falar sobre isso. Eu sei que nossa situação é complicada, mas eu quero que você saiba que quando penso no futuro, você está nele. Ele apertou a mão dela suavemente. Você e Sofia. Fernanda ficou em silêncio por tanto tempo
que Ricardo começou a se arrepender de ter falado. Quando ela finalmente respondeu, sua voz estava baixa. Eu também penso nisso às vezes, ela admitiu. E me assusta. Por quê? Porque da última vez que acreditei em alguém completamente, quando baixei a guarda e confiei minha vida a outra pessoa, acabei dormindo debaixo de viadutos. Fernanda soltou a mão dele. Não sei se conseguiria sobreviver a outra decepção assim. Eu entendo. Ricardo disse gentilmente. E não vou pressionar. Mas quero que você saiba que sou diferente do seu ex-marido. Como você pode ter certeza? Porque ele abandonou você quando as coisas ficaram difíceis. Ricardo a encarou diretamente. Eu encontrei você quando as coisas já estavam difíceis e quis ficar. Fernanda olhou para ele por um longo momento e, pela primeira vez, Ricardo viu algo diferente em seus olhos. Não era amor, ainda não, mas era a possibilidade de amor. Era esperança. Vamos devagar? Ela pediu. Devagar quanto você precisar, Ricardo prometeu. E vamos ver como as coisas se desenvolvem naturalmente? Naturalmente. Fernanda se aproximou dele e, para a surpresa de Ricardo, o beijou suavemente na bochecha. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernanda. Enquanto ela entrava na casa, Ricardo ficou no jardim por mais alguns minutos, tocando a bochecha onde ela havia beijado. Pela primeira vez desde que a conhecera, ele sentia que havia uma possibilidade real de futuro entre eles. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria possível. E isso era o suficiente para agora.